Olá, amigo viajante! Hoje vamos viajar para um país controverso, daqueles que se ama ou se odeia. Estamos falando de uma superpotência que fica longe, bem longe de nós. A Rússia. Então, já dá seu like no vídeo, compartilha com seus amigos e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo do canal. Vamos começar por entender um pouquinho da Rússia, numa visão geopolítica que é complexa e influenciada por uma série de fatores históricos, geográficos, políticos e econômicos. Como o maior país do mundo em área territorial, a Rússia desempenha um papel significativo no cenário internacional. Historicamente, a Rússia foi um império expansivo, caracterizado por uma busca por influência e controle sobre vastas áreas da Eurásia. Essa herança imperial moldou a visão russa de segurança e interesse nacional, levando a uma abordagem assertiva em relação às suas fronteiras e à sua influência regional. A geografia desempenha um papel fundamental na geopolítica russa. Com uma extensa fronteira terrestre e acesso a importantes corpos d'água, como o Mar Negro, o Mar Cáspio e o Oceano Ártico, a Rússia busca garantir sua segurança e acesso estratégico a recursos naturais, como energia e minerais. Politicamente, a Rússia é uma potência global que busca manter sua posição como ator-chave em questões internacionais, incluindo segurança, economia e diplomacia. A relação com outros países, especialmente os vizinhos da antiga União Soviética, é uma prioridade para Moscou, que busca influenciar a estabilidade nessas regiões. Economicamente, a Rússia é uma potência energética, sendo um dos maiores produtores e exportadores de petróleo e gás natural do mundo. Isso confere à Rússia uma influência significativa no mercado global de energia e é central para sua política externa e econômica. Além disso, a Rússia tem buscado fortalecer alianças estratégicas, especialmente com países como a China, visando a diversificação de suas relações internacionais e a mitigação de pressões geopolíticas de potências ocidentais. Em resumo, a geopolítica da Rússia é caracterizada por sua busca por segurança, influência regional e global, e diversificação de alianças para proteger seus interesses políticos, econômicos e estratégicos. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, foi reeleito recentemente com mais de 87% dos votos, de acordo com resultados divulgados pela Comissão Eleitoral Central da Rússia. O resultado significa que Putin governará pelo menos até 2030, quando terá 77 anos. Sendo o líder mais antigo da Rússia desde o ditador soviético Joseph Stalin, ele garantirá uma terceira década completa de governo. Putin reforçou o seu controle sobre o país que governa desde a virada do século, com os resultados quase completos das eleições organizadas na Rússia, indicando uma vitória previsivelmente grande para o líder do Kremlin, num resultado que era uma conclusão precipitada. Com a maioria dos candidatos da oposição mortos, presos, exilados ou impedidos de concorrer, e com a dissidência efetivamente proibida na Rússia, desde que esta lançou a sua invasão em grande escala da Ucrânia em fevereiro de 2022, Putin não enfrentou nenhum desafio credível ao seu governo. O resultado foi inevitável. No plano das relações políticas da Rússia, destaca-se a sua entrada na OTAN, que rivalizava com o antigo Pacto de Varsóvia, acordo militar dos países que compunham o mundo socialista. Outro ponto importante é a sua presença no Conselho de Segurança da ONU, na vaga antigamente ocupada pela União Soviética, estando ao lado de China, Estados Unidos, França e Reino Unido no principal centro de tomadas de decisões internacionais. Além dessas duas instâncias, a Rússia também integra atualmente o G8. Aliás, o fato de estar presente nesse grupo já é, por si só, uma demonstração de poder. Afinal, a sigla designa o grupo dos 7 países mais ricos do mundo, somados pelos russos, que não possuem um grande produto interno bruto, mas que compõem esse agrupamento em razão de sua potência militar e, principalmente, nuclear. Muito embora a Rússia tenha acertado vários acordos comerciais e políticos com os Estados Unidos, incluindo pactos de redução de seus armamentos nucleares, a oposição entre ambos os países ainda permanece, fato que se estende a outros países do mundo ocidental. O principal ponto de choque entre essas duas potências encontra-se na política de alianças do Kremlin, que mantém estreitas relações com o Irã, Síria, Venezuela e Coreia do Norte, os maiores rivais dos norte-americanos na conjuntura atual.
Recentemente, uma das questões ficou latente no plano estratégico. Os Estados Unidos, diante dos conflitos internos que se instalaram na Síria, ameaçaram invadir o país para resolver a questão, interessados em derrubar o regime de Bashar al-Assad no país. Os russos, como aliados do governo sírio, opuseram-se e vetaram todas as tentativas na ONU de uma aprovação de intervenção militar norte-americana, fazendo com que os EUA recuassem. Mas o mais evidente caso que colocou em evidência mundial as rivalidades entre estadunidenses e russos foi a disputa pela influência na Ucrânia. Primeiramente, essa questão envolvia a disputa entre Rússia e União Europeia no país, quando os ucranianos refugaram em assinar um acordo comercial com o bloco europeu em função da pressão exercida pelo Kremlin. Depois disso, o golpe de Estado proclamado pela direita ucraniana, que mantém fortes relações com os europeus, fez com que a Rússia invadisse a Crimeia, região da Ucrânia que possui fortes laços russófonos. Nesse momento, os Estados Unidos ergueram-se e iniciaram uma série de represálias no campo político, diplomático e comercial, o que não impediu a Rússia de seguir com a sua estratégia, o que vem elevando uma tensão que é herança das disputas históricas do tempo da Guerra Fria. Portanto, ao considerarmos esses fatores ligados à geopolítica da Rússia, percebemos que, mesmo com o mundo bipolar tendo se diluído no final dos anos 80, a conjuntura atual ainda guarda os resquícios dessas disputas.